marcas de quem sobrevive. Pai seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma mensagem. E a pergunta que não quer calar. Todo mundo pergunta, todo mundo faz essa pergunta, né? Todo mundo se pergunta. Eu vou deixar aqui em tela cheia para ficar mais legal. Por que Deus não impediu Satanás no Éden? Olha só a pergunta. Por que Deus não impediu Satanás no Éden? Essa é a mensagem. Livre-arbítrio, prova moral e a verdadeira escolha humana. Esse é um dos temas mais profundos da Bíblia e da teologia cristã. A pergunta central é: se Deus sabia da queda, por que permitiu a serpente no Éden? A resposta bíblica seria liberdade moral, amor verdadeiro e responsabilidade humana, escolha consciente. Deus não criou robôs espirituais, ele criou seres capazes de amar, obedecer ou rejeitar. Isso é a mensagem anterior. Ali você consegue ver esta imagem ilustrativa, a qual Adão e Eva têm diante de si a escolha. Adão estava do lado, ele não estava longe de Eva, estava do lado de Eva, ele era consciente naquele momento, porque a Bíblia vai falar que Adão não foi enganado, ele foi consciente, sabia o que estava fazendo, ele escolheu experimentar do fruto. Porque se a gente lembrar da palavra da serpente, que no livro de Apocalipse a gente vai saber que essa serpente, de fato, ela era Satanás, ela era o inimigo, ela era o adversário. Falando do anjo mesmo, do anjo caído, do querubim ungido do Senhor, o anjo caído, de fato, não era uma cobra normal, não era uma cobra comum, era de fato um instrumento usado pelo inimigo. Não sei se transformou-se no animal, ou se ali, de fato, ali era ele talvez aparecendo desta forma, né? Não sei ao certo quais são os poderes que um anjo, que um querubim tem. E isso é uma questão até que eu nunca estudei. Não sei de fato se tem algo que a gente possa chegar a uma conclusão na Bíblia. Mas de fato era algo usado ali pelo inimigo, que na verdade não era uma cobra comum. Era o inimigo, né? Porque no livro de Apocalipse vai referir-se a Satanás como a antiga serpente. Né? A gente vai poder também, vai surgir outras perguntas. Por que então que ali o animal, ali os animais, inclusive a cobra, dá essa ideia que ela não rastejava, talvez, não sei, comerás pó. Por que de fato ali então o animal também sofreu uma punição, já que de fato, se fosse Satanás ali de fato, né, por que o animal ali usado como instrumento ali foi ali também castigado, sofreu uma punição? Seria a culpa dele também? Seria uma responsabilidade dele também? De fato surge essa pergunta também, porque o animal sofreu de fato essa punição? Ou será que de fato tudo recai sobre o homem? Por causa da desobediência do homem, de fato até os animais sofreram uma punição. E houve uma mudança na natureza, houve uma mudança ali que de fato teria que ser ali, fazer parte, para que a gente não tivesse talvez alguma vantagem. Porque de fato, pense, se só o homem então, ele pecou, ok, vai ser expulso do jardim. O homem foi expulso do jardim. Agora não faz parte mais, porque ele desobedeceu, e o pecado tem que ter uma consequência, porque se Deus não dá uma consequência para o pecado, então quer dizer que eu posso ser mal, posso escolher ficar distante de Deus, e eu vou continuar vivendo eternamente. Ou seja, o mal ia existir eternamente. Então ele tinha que ter uma consequência, porque Deus é justo. Deus ele quis fazer isso simplesmente pela sua vontade, dar a escolha ao homem. Porque de fato, se a gente pensar assim, é só tirar, é impedir. Mas se ele impede toda vez que o homem for errar, nunca iremos aprender de fato, de verdade, como é estar diante de Deus pela minha própria vontade. Simplesmente eu ia ser controlado. É a mesma coisa que eu tenho um filho, uma filha, eu vou ensinar a minha filha como se portar, como agir, e em determinado momento da vida, quase a vida dela inteira, para ser exato. Mas até uma certa idade, os filhos eles costumam perguntar para o pai tudo que
que ele pode fazer. Tem uma idade. Tudo que ele vai fazer, ele pergunta: pai, sei que estou fazendo isso aqui é certo? Mas chega um determinado momento da vida, que depois de você ensinar tudo o que o filho precisa fazer para se dar bem, para o certo, o correto, ele decide, porque ele tem escolha, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade, e faz uma coisa errada, uma coisa que não era para fazer, porque ele decidiu por ele mesmo. Não é que você ensinou aquilo. Então essa capacidade de escolha que todos nós precisamos ter e escolher o que é certo. Porque nenhum pai vai poder ficar ali, nós humanos, por exemplo, olhando pela lógica humana, eu não vou poder estar o tempo todo do lado da minha filha, falando: olha, você não pode fazer isso. Ela vai ter que agir por conta própria, ela tem que fazer por conta própria, essa escolha por conta própria. E quando ela decide fazer o que é certo, porque ela aprendeu do pai, mas por livre e espontânea vontade, é aquilo que é de verdade, entendeu? Aquilo que é um amor, aquilo que é um respeito de verdade. Agora o pai obrigando todo o tempo: ó, filha, faz isso aqui, senão você vai apanhar. Ou seja, toda hora castigando e punindo e impedindo. Aquilo se torna controle. E Deus não queria controlar. Deus queria que essa escolha fosse voluntária. Uma escolha voluntária. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Entende? Eu quero que a pessoa escolha me amar. Entende? Eu não posso obrigar a minha esposa a me amar, mas eu tenho que esperar que ela escolha me amar. E quando ela escolhe me amar, aquilo é de verdade. Não é um controle, não é algo obsessivo, não é uma obsessão. Deus quis criar isso. Seres com capacidade de escolha. Não só o homem, mas também todos os seres, toda a sua criação tem capacidade de escolha. E ele tinha que dar uma consequência para isso. Dar uma consequência para isso. Porque senão todos nós poderíamos viver de uma maneira e não teria consequência. O mal ia existir, não ia ter um julgamento, a pessoa se podia fazer o mal que não ia acontecer nada. Você pode fazer o que você quiser. Então ali é o livre-arbítrio, a prova moral e a verdadeira escolha humana. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Deus deu uma escolha real. E por que o ser humano, como eu dizia, por que o ser humano, por que isso influenciou a natureza, os animais, no caso a serpente, que é um animal, a árvore, por que isso influenciou os animais também? Por que agora as árvores elas murcham, elas secam, elas às vezes não dão fruto, às vezes uma terra que não floresce? Por que a criação toda sofreu uma influência? Porque o homem não podia usufruir, né? O homem não pode usufruir de uma certa regalia pelo pecado. Ou seja, já que você quer viver sem mim, é uma resposta que foi dada pela desobediência. Ou seja, Deus é a vida, Deus é quem soprou a vida no homem. E o homem disse: eu não quero mais a vida com Deus, eu quero viver sozinho. E a parte da graça de Deus, a bondade de Deus ainda continua existindo, porque não pode haver vida sem Deus. Porque Ele que dá a vida, Ele que sustenta o universo. Então a graça já começa daí. Porque Deus permite que o homem viva muito tempo, mesmo tomando escolhas que não são da sua vontade. E por que agora a natureza e até os animais sofrem influência por causa do pecado do homem? Porque se o homem, já pensou se as árvores, se os frutos fossem que nem no jardim do Éden? Ou seja, as árvores elas duravam, elas não murchavam, elas davam fruto, não precisava plantar, não precisava você ter suor no trabalho, você não precisava sofrer. É uma regalia. As árvores sempre existiam porque Deus sustentava essas árvores. Elas nunca murchavam, né? Porque a Bíblia não fala de um trabalho árduo. Adão trabalhava arduamente para manter o jardim em ordem. Não, Deus sustentava aquilo, frutificava, tinha muito fruto. Então por que a natureza sofreu ali uma mudança? Porque agora o homem, como punição, já que você quer viver por conta própria, por suas próprias escolhas, então agora você tem que plantar, e você tem que regar a planta, e você tem que escolher uma boa terra, cuidar dessa boa terra, lavrar essa boa terra com o suor do teu trabalho, para que daí floresça. Mas até isso é da bondade de Deus, porque se Deus falar que não vai, mesmo assim não vai surgir planta, não vai surgir fruto, não sai. Mas Ele deu essa condição para o homem, como uma punição,
Como se tivéssemos escolha de fato se afastar de Deus. Mas na verdade é tudo que Deus que permite, que venha o sol, que venha a chuva, ainda tudo controlado por Deus. Se Deus fechar os céus de uma maneira que não chove, não vai chover. Mas agora que de fato a natureza houve uma mudança, que há necessário agora um trabalho, um esforço do homem para que então floresça, germine a semente na terra. De uma certa forma o homem tem que fazer isso. Por isso que houve uma mudança na natureza, como consequência do pecado do homem. E nos animais também. Porque mais para frente os homens iam ter que buscar agora o alimento. Mais para frente o homem era herbívoro antes do dilúvio, mas depois foi permitido ao homem comer carne, nos tempos ali de Noé, depois do dilúvio. Mas houve uma mudança na natureza, que agora os animais os animais não eram carnívoros. Por isso que a Bíblia fala lá em Isaías, o leão pastará com o boi. Por quê? Porque antes no Jardim do Éden, ali não tinha, os animais não eram selvagens. E por que os animais se tornaram selvagens? Por que os animais se tornaram selvagens depois da queda do homem? Por que teve essa consequência nos animais? Porque lá, como eu disse, houve uma mudança na natureza, na parte da flora. Tem a fauna e flora. Na parte da flora, nas árvores, na vegetação, houve uma mudança. Agora o homem tem que trabalhar, então, de certa forma, com esforço, para a semente germinar, para aquela árvore nascer, para dar fruto. E os animais não têm essa consciência que o homem tem. Você vai ver um animal plantando. Então está certo que tem animais herbívoros que comem a planta, que comem o capim. Mas existe agora animais carnívoros, né? Porque quando a falta daquele fruto, daquele alimento, ele precisou se alimentar de outros animais. Ele mudou a sua natureza também, porque ele viu que havia uma escassez. Porque no Jardim do Éden tinha tudo. De repente, com o pecado do homem, ele decidiu fazer coisas. A gente consegue olhar porque que o homem faz. Ele tira a árvore, o homem tira a árvore e constrói lá ruas, rodovias, avenidas, edifícios no lugar. Ele começa a faltar alimento para os animais. E o que o animal vai fazer? Vai começar a se alimentar de outras coisas. Houve uma mudança também na parte dos animais, na parte da genética dos animais por consequência do pecado. Tudo isso por causa agora que o ser humano vai ter que se esforçar para a sua sobrevivência, já que ele disse que não precisa de Deus, né? Com esse ato de desobediência, ele disse, eu não preciso de Deus. Na verdade, ele ali, com esse ato, o pecado que cresceu primeiro no coração de Adão, talvez se tiver o orgulho de querer, não, quero ser igual a Deus, né? Poder criar talvez as coisas, ter poder. É isso que cresceu na mente humana. Então por que Deus não impediu ali, volta a pergunta, por que Deus não impediu isso aqui? Porque senão ia ser um robô. Ele não estava dizendo, ia ser um robô. Toda vez que o homem fosse errar e Deus fosse lá e impedisse, não, o que eu falei? Não é para fazer isso. Ia ser um controle. É por isso que nós criamos nossos filhos até certa idade. Vamos supor que a gente cria nossos filhos até a maioridade, vamos supor assim. Na lógica hoje vamos criar nossos filhos até a maioridade, até ele se tornar capaz de se sustentar por ele mesmo. Assim a gente cria nossos filhos. Depois a gente não pode ficar lá, o nosso filho, por exemplo, com 40 anos nas costas, e nós vamos lá ensinar ele a viver. Ou a nossa filha é casada, a gente vai lá ensinar ela a viver. Na verdade não, ela já era para ter aprendido já. A gente só pode agora o que? Aconselhar. Porque agora ela vai ter que ir pela conta própria, pelo seu próprio esforço. Eu não posso estar lá obrigando, não, filha, você tem que fazer isso. Porque senão não é a vida dela. Eu querendo que ela viva uma vida que eu quero. Ela tem que viver a vida que ela quer e ter ali a consequência pelos seus próprios atos para que ela aprenda de fato a viver. Não é isso que a gente faz? Ó, filha, você tem que aprender a viver sozinha. Nós falamos isso. Deus deu essa capacidade para nós também. Olha, você pode viver da sua maneira, agora é a sua vida. Porque o homem lá escolheu fazer a sua própria vontade. E quando nós escolhemos com a nossa própria vontade, escolher obedecer a Cristo, aí recuperamos de fato, aí decidimos de fato o que queremos. Precisamos de Deus. Reconhecemos agora que de fato não dá para viver sem Deus. E é isso que a gente precisa recuperar.
Por isso que todo homem pecou. Por isso que todo homem peca. Porque nós temos essa capacidade de escolha. E a nossa capacidade de escolha, infelizmente, tende a ir para o mal. Tende a ir para as escolhas ruins. Eu não preciso de Deus. Eu estou indo muito bem sem Deus. Eu não quero uma vida eterna. Eu não quero viver eternamente. A vida aqui é passageira e depois que acabar essa vida não tem mais nada. A esperança, a promessa da vida eterna é Deus quem deu. Agora, se você não quer, você tem essa vida. Somente essa vida. Então Deus deu uma escolha, uma capacidade real. Ou seja, Deus é soberano. Deus é, no seu ato soberano, ele permite que o ser humano tome as suas próprias decisões. E quando ele permite que o ser humano tome suas próprias decisões, e a punição, é claro que vai ter punição, cada um vai ser julgado pelos seus próprios atos, isso vai ser no futuro. Isso vai ser no futuro. Então muita gente pergunta, se Deus é bom, porque na África, as pessoas usam países africanos, do continente africano, por que lá passa fome? Por que Deus permite essa maldade? Porque se Deus impedir a maldade, Deus impedir a maldade do homem, ou seja, ninguém vai passar fome agora. Não vai ter injustiça mais. Então, de fato, Deus está controlando tudo, todas as atitudes humanas, então de fato o homem não tem escolha nenhuma, então não tem necessidade de nada. Então o homem é controlado, o homem se torna novamente um robô controlado, a qual se se desviar desse ato ali que é controlado, que ele é obrigado a fazer, Deus simplesmente vai lá e mata ele agora na hora. Você não tem escolha, você tem uma falsa escolha. Ou seja, é que nem você falar para sua mulher, se você não vai ser minha, então você não vai ser mais de ninguém. Não vai ser de mais ninguém, vou tirar a tua vida. Entende? Então Deus permite que nós tenhamos uma vida, por mais que seja um tempo curto, de 100 e poucos anos, mas Ele permite que tenha essa vida, e muitas vezes você consegue ter uma vida próspera, conseguir o que você quer construir, se cuidando, você segue certos conselhos para evitar que aconteça alguma coisa ruim na sua vida. Mas por que Deus permite que aconteça essas coisas? A fome, a miséria. Justamente porque são escolhas humanas. E essas escolhas humanas, elas influenciam em outras pessoas, por mais que essas coisas sejam boas. Assim como o homem, foi ele que pecou, ele influencia nas coisas que eram boas. Justamente na vegetação. Justamente nos animais. Que nem eu expliquei anteriormente. Então, quando um grupo de homens se junta para fazer maldade e escolhas erradas, isso influencia. E Deus não pode impedir isso, porque senão Ele está tirando a escolha, o poder de escolha dos homens. E Ele deu essa capacidade ao homem porque Ele quis. Ele quer que escolha as coisas certas por livre e espontânea vontade. Para daí ser de verdade, para daí ser verdadeiro. Não ser algo robótico, não ser algo controlado. Ou seja, quando um governo são um grupo de vários homens, decide fazer algo que é errado e toma decisões erradas, isso gera fome, isso gera miséria. Não é Deus que gera fome e não é Deus que gera miséria. São um grupo de decisões erradas, são várias decisões erradas que afetam toda a humanidade. Um grupo, uma nação, um continente. Deus deu ao homem uma escolha real. Gênesis 2, 16 e 17, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Possibilidade de obediência e possibilidade de desobedecer. Sem escolha não existiria fidelidade verdadeira. Se você não tiver escolha, como é que você sabe que você é fiel? Como é que você sabe que você é fiel se você não conhece a infidelidade? Como é que você sabe o que é amar se você não conhece o que não é amar? Entende? Como é que você sabe que você ama Deus de verdade se você não tem a possibilidade de não amá-lo? Entende? Para a escolha ser real, para o amar ser real, você tem que ter a possibilidade de escolher não amar e mesmo assim decidir amar. Que nem eu disse, não tem como você obrigar a tua esposa ou o teu filho a te amar. Você tem que soltar ele e dar a decisão dele ir para longe. E quando ele vai para longe e vê que não tem como, que ele não consegue viver longe, isso é de fato verdadeiro, ele precisa estar do teu lado. Entende? A escolha diante do homem, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então Deus propôs isso desde o jardim do Éden. Lá tinha vida, lá tinha prosperidade, e agora estamos diante de um caos, porque o homem escolheu viver este caos
Então a gente tem que escolher, pois, a vida. E a vida está com Deus. O homem foi criado reto. Eclesiastes capítulo 7, 29. Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Ou seja, o homem buscou muitas invenções. O homem tinha sua escolha, que nem Adão tinha sua escolha, a sua capacidade. Então não tem aqui espaço para definir. É claro que Deus tem os seus, aqueles que escolhem certo. Deus deu essa capacidade para o homem. Deus é soberano. Deus deu essa capacidade para o homem. O homem não pode se salvar. O homem não pode se salvar. Mas como é que é Deus que salva? Quando o homem dá essa capacidade para o homem de escolha, ele expulsa então o homem do jardim. Expulsando o homem do jardim, agora temos Cristo para nos restaurar. Ok. O homem tem que escolher, entre aspas, de certa forma, escolher. Mas não é a gente que escolhe, é Deus é quem escolhe. E como Deus faz essa escolha? Com base, Deus faz essa escolha com base na capacidade de escolha que ele deu ao homem. Ou seja, Deus deu uma capacidade de escolha ao homem. Essa capacidade vem de Deus. Foi Deus quem deu. Deus, quando vê que o homem teve a capacidade de escolher algo bom e acreditar em Jesus, ele elege essa pessoa. Não porque decretou, não porque elegeu. E decretou os já que são salvos e decretou já os que são não perdidos. Não é que ele fez isso. De antemão ele conheceu. Com a capacidade de escolha que ele deu ao homem. E o homem escolhe algo bom, a acreditar em Cristo, então ele elege essa pessoa. Mesmo que essa pessoa escolha Jesus, é um paradoxo. Mesmo que nós dizemos assim, levantamos a mão no culto e dizemos, eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. Mesmo quando dizemos isso, e olhamos para dentro de nós, e enxergamos, não, foi eu que decidi, na verdade foi Deus, porque tudo vem de Deus, até a bondade, até o amor, porque Deus é amor, é impossível amar se não for Deus. Isso foi colocado dentro do homem, na criação. Capacidade de escolha, bondade, maldade. E a maldade em si não foi colocada por Deus. A maldade, ela começou a existir por causa da escolha do homem em dizer não a Deus. Ou seja, é uma deterioração do bem. O mal em si não era para existir, mas é uma deterioração do bem. Quando eu escolho, não, eu não quero isso aqui. Eu não quero Deus. Quando Deus deu essa capacidade de escolha ao homem, e o homem disse, eu não quero Deus, houve uma deterioração do bem. Assim como a ferrugem. A ferrugem não existe. É uma deterioração do metal. Ou seja, o metal fica lá um tempo, debaixo de chuva, vai se deteriorando. Vai se, então, tornando uma ferrugem, vai se gastando. Então aí começa a existir o perigo. Porque nossas escolhas só levam para o lado errado. Escolher ao contrário do bem só gera maldade. Entende? Não tem como você escolher ao contrário do bem e continuar gerando bondade. Não existe isso. Não há como. Então, por isso que quando nós escolhemos a Deus, na verdade é um paradoxo. É Deus que nos escolheu. Porque até a bondade existe por causa de Deus. Se Deus não existe, então não existe bondade. Então por isso que quando escolhemos a Deus, mesmo com a capacidade de escolha que Deus nos deu, não é nós que escolhemos, porque é Ele que colocou essa bondade possível. Entende? Se Deus colocasse, então de fato, não, este homem que eu criei agora, ele não vai, é incapaz de fazer o bem, este homem que eu vou criar agora. Se Deus fosse de fato fazer dessa forma. Este homem que eu criei agora é incapaz de fazer o bem. Ele só vai fazer o mal. Então Deus seria autor, você estaria colocando Deus como o autor do mal. Mas ele deu essa capacidade ao homem. Entende? De escolher ficar longe dele. E quando ele escolhe o lado bom, as coisas boas, até quando uma pessoa não é convertida, até quando uma pessoa não tem nada a ver com Deus, e ela escolhe fazer o bem,
quando ela vê alguém passando fome. Essa pessoa nunca foi na igreja, essa pessoa é um ateu e viu ali uma pessoa passando fome e ela sentiu no coração ali de fazer o bem àquela pessoa. Essa capacidade não vem dela. Essa capacidade é de Deus. Essa bondade é de Deus. A graça comum emprestada aos homens, que torna-nos capazes de escolhermos Deus ou não. Que Adão tinha essa escolha. E quando fazemos essa escolha, na verdade, foi Deus quem fez. Entende? Por isso que é um paradoxo. Eu escolhi Deus, mas descobri que Deus me escolheu. Eu amei Deus, mas descobri que Ele me amou primeiro. É um paradoxo que não tem fim. Às vezes não tem como fechar. Às vezes parece que, por exemplo, a história de Judas. Parece que em algumas histórias, em alguns momentos da história, parece que Deus tira o livre-arbítrio de algumas pessoas. Moisés. Como é que Deus ia aparecer para Moisés? Não, Moisés, eu escolhi para você ir ser o libertador do meu povo. E Moisés fala não. Deus responde para ele, tá bom, então eu vou procurar outro. Não existe isso. Então parece que tirou a liberdade de escolha de Moisés. Não, Moisés foi predestinado. Mas na verdade tudo volta para a presciência. Como Deus sabe de todas as coisas, ele sabia da capacidade de Moisés de escolher, mesmo que ali ele questionou. Ele questionou. Senhor, eu nem sei falar. E Deus fala, não, mas se você não sabe falar, eu coloco Arão no teu lugar para falar o que você deve falar, mas você que vai. Você que é o líder. É você que vai fazer o gesto. É você que vai estender o cajado. Entende? Então, segundo a presciência, Deus já sabia da escolha de Moisés. Então não tem como Deus aparecer ali para Moisés e Deus quebrar. Vamos usar essa palavra, Deus quebrar a cara, Deus foi surpreendido. Não, Moisés fala assim para Deus, não, eu não quero. Não tem como, porque Deus já sabe de todas as coisas. Então, de fato, parece que uma predestinação, um decreto. Não, Moisés é obrigado, ele não tem outra escolha. Não, mas ele tem escolha, entende? Mas Deus sabe a escolha que ele vai fazer. Então por isso que Deus não vai ser pego de surpresa. Apareci para Moisés, mas ele não quis libertar meu povo, dando esse exemplo. Deus já sabia da escolha, Deus já conheceu Moisés de antemão. Então ele sabe para quem de fato ele vai aparecer. Mas sem influenciar a pessoa, não, você vai ser mal, não, você vai fazer o mal. Até Faraó tinha escolha. Até Faraó tinha escolha. E Deus conhecendo de antemão Faraó, ele viu que Faraó, pela capacidade que Deus deu para ele de escolha, ele escolheu não libertar o povo. Então Deus vai lá e endurece. Já que ele queria mesmo fazer aquilo, Deus então endurece o coração de Faraó. Mas ele tinha escolha. Deus não tira escolha. Deus não tira escolha de ninguém. Mesmo que tenha lá o texto, tenham vasos para a ira, vasos para a glória. Mas até os vasos da ira, que foram preparados para a ira, Deus deu a capacidade de escolha para eles. Mas existe um momento da história que Deus vai enviar o espírito do erro para que essas pessoas que amaram a mentira, permaneçam na mentira. Porque Deus já viu de antemão que a capacidade que Ele deu para todo ser humano de escolhê-lo, de vir se aproximar dele, aquelas pessoas não quiseram. Deus não tira a escolha. Você pode ser calvinista roxo, não adianta teimar com isso. Deus não tira a escolha de ninguém. Porque se ele tirar a escolha de ninguém, vamos supor, ele tira a escolha dos vasos da ira. Tirei a escolha dos vasos da ira porque eles foram destinados à ira. Então como é que eles amaram a mentira? A pessoa só pode amar se ela tem a escolha de não amar. Então, para eu amar, mesmo que seja algo errado, eu tenho que ter a opção de não fazer o que é errado. Se aquelas pessoas foram destinadas, foram decretadas a fazer aquilo, então elas são robôs controlados, porque elas não tiveram outra opção. Mas ela tem essa opção. E isso enfatiza ainda mais a responsabilidade humana das suas atitudes. Aquela pessoa tinha a verdade, aquela pessoa tinha a mentira, ela podia escolher verdade ou mentira. Ela tinha essa opção, mas elas escolheram a mentira.
E é aí que acontece também o que aconteceu com o faraó. Deus envia o espírito do erro, endurece o coração daquelas pessoas para que elas acreditem na mentira com base do que ele conheceu de antemão. E a capacidade de Adão era real. Ele tinha a escolha de obedecer. Ele não foi enganado. Ele sabia o que era correto. Mas por livre e espontânea vontade cresceu os olhos, querendo ser igual a Deus, e escolheu desobedecer a Deus. Tiago 1, 13 e 14. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ele ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, Deus não vai, você tem que ser mal. Olha aqui a maldade, faça essa maldade. Deus não faz isso. E conforme algumas pessoas explicam, parece que Deus é mal. Deus aparece para alguém e fala, você tem que fazer o mal. Você tem que fazer... Não. Para isso tem um adversário. E o adversário, ele não faz isso amando de Deus. O adversário não faz isso amando de Deus. Ele tem a sua escolha, ele também tem um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio dele é fazer o que é mal. Ele não quer Deus. A serpente ofereceu a tentação, mas a decisão foi humana. Eva foi enganada, Adão escolheu consciente. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Isso torna que o homem, o macho, aí falando agora de gênero, o macho como responsável, como cabeça, como Deus criou desde o princípio, Adão é responsável. Assim como Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Eva foi seduzida. Adão escolheu deliberadamente. A Eva foi seduzida ali, foi enganada. Mas Adão consciente. Eu estou fazendo o que é errado e vou fazer mesmo assim. E aqui tem Adão escolhe desobedecer. Adão foi enganado, mas escolheu conscientemente. Adão não foi enganado, mas escolheu consciente desobedecer. Que é essa imagem ilustrativa. Aqui a serpente, aqui Eva pegou e deu ao seu marido o fruto. E Deus sabia de tudo o que estava acontecendo ali. Por que ele não impediu? Porque era escolha. Se Deus impede, não tem escolha. Ou seja, se Deus aparece ali, Adão, você não pode fazer isso, eu vou impedir a serpente. Adão, você não pode fazer isso. Então não existe escolha. Se Satanás é impedido de se voltar contra Deus lá no céu, então não tem escolha, então não tem arbítrio, você vai ser controlado. E o ser humano, como é que ele fala hoje? Ah, Deus é mau, Deus é ruim, não sei o quê. Você não queria ter escolha. Você queria ser um robô. É isso que você quer. Você queria ser obrigado a fazer o bem. Você não queria ter escolha de fazer o bem ou o mal. Você queria só fazer o bem, mas não porque você tem escolha, porque você é obrigado. E isso não faz sentido. O amor verdadeiro exige liberdade. Josué 24:15. Escolhei hoje a quem sirvais. Deus sempre chamou o homem à decisão. Sem liberdade não existe amor, não existiria adoração genuína e não existia fidelidade voluntária. Como é que a gente vai amar a Deus se Deus ficar o tempo todo? Não, vocês têm que me adorem, senão eu sei o quê. Me adorem, senão eu sei o quê. Não, Deus deu essa opção. Não. Vocês podem não me adorar. O problema de muitas pessoas é essa, mas Deus é mau, porque se você não quer Ele, se você quer viver uma vida sem Ele, então a gente vai morrer. A gente não vai ter mais vida. E eu quero continuar vivendo. Mas Deus é que criou a vida. Como é que você quer ter uma vida longe de Deus fazendo o que você quer? As suas escolhas são sempre más. Olha o que o humano está fazendo. Olha o que o ser humano faz. Com a liberdade que Deus deu para ele. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Ou seja, você sai na rua, é perigoso se alguém do nada decidir que quer te bater. Houve uma notícia agora que uma mulher pegou uma menina que estava vindo da escola, estava dormindo no ônibus e bateu daquela menina. Perguntaram, por que você bateu? Ah, porque eu quis. Essa é a resposta da cidadã. Ou seja, a liberdade que Deus deu para o homem só consegue escolher o que é mal. Ou seja, você quer que Deus permita que um homem viva eternamente fazendo mal. Não tem como. Deus ia criar, e aí sim Deus ia ser criador da maldade. Mas ele deu essa opção, mostrando para todos nós somos testemunhas, olha, que o homem sem Deus não consegue viver a bondade. E nós precisamos voltar para Ele para ter essa bondade. Mas por livre escolha.
Não porque eu fui obrigado a estar aqui. Seríamos robôs, né? Queríamos ser os robôs. João 14:15. Se amais, guardai os meus mandamentos. O amor bíblico é voluntário. Gênesis 3, capítulo 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. E Apocalipse 12:9. A antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Ou seja, a serpente que apareceu no jardim é Satanás, era o querubim ungido. Não sei se transformou na serpente ou se de fato ele usou a serpente, mas de fato era ele falando. A serpente não obrigou, ela persuadiu. Então eles tiveram consciência do pecado, viram a nudez, não tinham consciência do que era pelado, do que era coberto, e tiveram ali essa consciência, e isso trouxe vergonha. E começaram a ver diferenças, que o homem tinha diferença da mulher, enfim. Gênesis 1:26. Façamos a nossa imagem, o homem é a nossa imagem. Ou seja, a imagem de Deus inclui racionalidade, consciência, moral, capacidade de decisão. Isso faz parte da imagem. Temos racionalidade, consciência, moral. O homem tem uma certa moral. Ele sabe o que está fazendo. Muitas vezes ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que está fazendo mal, ele sabe que está fazendo bem. Ele tem essa consciência. Se nós não tivéssemos essa consciência, não saberíamos de fato distinguir o que é certo e o que é errado. Deus precisaria ser o nosso mordomo o tempo inteiro para dizer de fato o que é certo e o que é errado. Queríamos ter um mordomo 100% nos guiando, dizendo, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E daí a gente ia ficar todo o tempo sendo guiado. Ou seja, que queríamos ter uma vida controlada. Quem fala que Deus tem que acabar com o mal já de imediato. Mas ele deu essa testemunha, né, na linha temporal que estamos vivendo, serve como testemunha que de fato precisamos ter Deus ali, de fato, para que a gente conseguir ter uma vida plena e justa e feliz. Sem Deus não dá. É a prova viva. É melhor estar no jardim do que fora dele. Hebreus aqui está falando aqui, Deus busca o homem, encontra ele em pecado, e a punição é, já que você quer me desobedecer, que você não vai me obedecer, que você escolheu me desobedecer, então você não pode viver aqui, né? Porque aqui é se você tivesse obedecido. Então houve ali uma expulsão do jardim. Hebreus 4:15. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado Jesus venceu onde Adão caiu. Ou seja, o que Jesus fez foi obedecer a Deus em todo momento. O que Adão tivesse feito isso, se ele tivesse jogado a fruta para longe, ele estaria lá. Deus criou o homem com livre vontade, sem ela não haveria justiça nem pecado. Isso quem fala não sou eu, é Agostinho, escritor cristão. C.S. Lewis, o livre-arbítrio, embora torne mal o mal possível, também é que torna possível qualquer amor ou alegria. John Wesley, sem liberdade não existe responsabilidade moral. Ou seja, se você não tem liberdade, se Deus fica todo o tempo controlando você, não, faço bem, faço bem, faço bem, faço bem, você não é o responsável pelas suas atitudes. Ou seja, se Deus ficar todo o tempo controlando o ser humano como se fosse uma marionete, faço bem, faço bem, faço bem, faço bem, faço bem, Deus está no controle o tempo inteiro. Faço bem, faço bem, faço bem. Ou seja, a responsabilidade da bondade não é do homem, é de Deus. O ser humano não é responsável por nada daí. Deus controla tudo, é tudo bom, graças a Deus. É tudo bom, graças a Deus. Não tem nada de que me responsabilize, que responsabilize o homem. Ou seja, o homem é um robô criado por Deus. Não tem capacidade moral. Não tem capacidade de escolha. Você não tem raciocínio. É tudo Deus quem faz. 2 mais 2 é 4, mas quem te deu a resposta é Deus. Você vai fazer uma prova e lá você passa nessa prova porque Deus te deu a inteligência. Ou seja, se tornaríamos seres super poderosos, né? Ou seja, temos lá sempre alguém me passando a cola. Você não precisa mais estudar, olha que beleza. Nós queríamos ser algo assim, parecido com isso. Algumas pessoas falam que eu consigo pensar isso aí. Você não tem responsabilidade por nada, tudo é de Deus. Deus deu essa capacidade, de certa forma, inteligência, o fôlego de vida, porque Ele é bom.
mas você tem capacidade de raciocínio. Você consegue fazer coisas sem questionar, sem consultar a Deus. E por isso que quebra a cara. Mas mesmo assim, Deus quer que você escolha, por livre e espontânea vontade, escolha Ele. Porque quando você escolher Ele, a responsabilidade é sua, de fato, mas que, de certa forma, foi Ele quem deu essa capacidade. Então por isso que tudo volta a Deus. Deus é que escolhe. A.W. Tozer: Deus nunca violará a personalidade humana que Ele próprio criou. Irineu de Lyon: o homem irracional e, portanto, semelhante a Deus, foi criado livre em sua vontade. Tomás de Aquino: o homem age pelo julgamento racional e por isso possui livre escolha. Watchman Nee: Deus deseja filhos que o escolham livremente, não servos mecânicos. Jonathan Edwards: a verdadeira virtude só existe onde existe escolha moral. Deus não colocou a árvore no Éden por crueldade, mas porque sem possibilidade de escolha não existiria amor verdadeiro. O homem foi criado bom, santo e capaz de decidir. A serpente ofereceu a tentação, mas a queda aconteceu quando o homem escolheu desobedecer. Ou seja, Deus deu a capacidade de escolha, e a prova disso é que Ele colocou uma forma de desobedecer. Se Deus não coloca uma forma de desobedecer, então não tem escolha. O homem ia ser controlado e nunca ia conhecer o mal. Então não saberia o que de fato é amor. Se não tem a maldade, se não tem como eu não amar, então eu não sei o que é não amar e também não sei o que é amor. Como é que eu sei o que é amor? Porque eu sei que o que não é amar. É simples assim. Romanos 5,19: porque Deus, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Adão escolheu desobedecer e Cristo escolheu obedecer. Cristo é conhecido também na Bíblia como o perfeito Adão, o segundo Adão. O Éden não foi apenas o lugar de tentação, foi o lugar onde a humanidade revelou que preferia sua própria vontade acima da vontade de Deus. E muitos hoje também preferem a própria vontade dele do que a vontade de Deus. Se Deus não queria que o homem pecasse, por que colocou a árvore no jardim? Essa é a pergunta. Aí está a imagem ilustrativa. A imagem da Eva sendo seduzida, a imagem dela dando o fruto para Adão, eles vendo a nudez, Deus falando com eles: onde estás, sendo expulso do Éden, Cristo vindo como o último Adão, o novo, e a restauração é em Cristo Jesus. Deus deu ao homem a escolha, a queda foi uma escolha consciente, a restauração é um presente da graça. Essa imagem ilustrativa. E volta a pergunta: por que Deus não impediu a serpente no Éden? Porque Deus, se ele não queria que o homem pecasse, por que colocou a árvore no jardim? Porque Ele queria que o homem conhecesse o amor de verdade. Se ele escolhesse obedecer, estaríamos lá até hoje. Talvez não conscientes do que de fato nos tornemos. Mas Ele deu essa capacidade de escolha ao homem. Ele mesmo decidiu o que Ele queria. Então ali Ele conheceu o que é estar distante de Deus e o que é estar perto de Deus. E só aí, quando eu decido, pela minha capacidade que Deus deu de escolha, ao estar perto de Deus, é que isso é de verdade. Isso não é um robótico, isso não é superficial, isso não é algo controlado. Por isso que Ele não impediu. Porque se Ele impedisse e nem colocasse de fato a escolha, não existiria escolha, seria algo de fato, seria algo de fato que Deus programou, seríamos seres programados, controlados, uma marionete. E de fato nunca saberíamos o que é estar longe de Deus, porque estaríamos sempre com Deus. Nunca saberíamos de fato o que é amor, porque nunca conhecemos algo diferente do que é estar ali com Deus. Então de fato não sei o que é amor. Deus poderia falar para mim: isto é amor, e colocar um download na minha cabeça: isto é amor e isto é mal. Porém incapaz de escolher o que é o contrário. Algo robótico. E queríamos ser assim. Muitas pessoas queriam ser assim. Mas Deus quis que fosse dessa maneira. E só dessa maneira é que conhecemos de fato o que é amor verdadeiro. Até o próximo vídeo, que ainda ficou muita coisa para falar. Não vim de mãos dadas com o mundo, vim com as marcas de quem sobreviveu.